Graças e paz, juniores, tudo bem com vocês? Hoje eu estou passando aqui para trazer mais um ensinamento. A gente vai estar dando continuidade, o Senhor assim nos permitindo, através desse canal, dos estudos, dos ensinamentos. Amém? E assim que o Senhor nos permitir estar de volta ao tempo, a gente vai estar conversando sobre os assuntos. E as atividades que eu vou pedir para vocês para estarem fazendo, vocês podem fazer no caderno de vocês, e quando voltarmos, a gente conversa sobre e eu dou o ok, tá bom? O visto. Antes de iniciar, vamos fazer uma breve oração. Senhor Jesus, obrigada por mais um dia, meu Deus, que o Senhor nos permite aprender a Tua Palavra. Ensina-nos, Senhor Jesus, os Teus caminhos. Nos mostra, Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, meu Deus. Preenche, meu Deus, cada coração neste momento com a Tua Palavra, Senhor. Retire toda cegueira, toda veda, meu Pai, que nos impeça de enxergar o Teu Evangelho, Senhor Jesus. Abra o nosso entendimento, abra os nossos corações, Espírito Santo. E que o Senhor possa estar presente sobre cada lar, sobre cada junior neste momento, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Abram a Bíblia de vocês em Mateus 7, versículo 12. Vocês podem estar pausando o vídeo, para encontrarem e tudo mais. Eu vou estar dando sequência aqui. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei dos profetas. O que Jesus está falando aqui? Que como a gente quer ser tratado, a gente também deve tratar as pessoas. Se eu quero ser tratado bem, eu devo tratar as pessoas bem. Se eu quero receber o bem, então eu tenho que fazer o que é bom, eu tenho que fazer o bem. É isso que Jesus está falando aqui nesse versículo. Sobre o que a gente vai estar falando hoje? Sobre o bullying. O bullying ele é muito comum nessa idade em que vocês estão, na fase escolar. Ele acontece de várias formas: física, quando ocorre agressão, verbal, sendo a verbal a mais comum, a mais cotidiana, são zombações, brincadeiras de mau gosto. Material, quando envolve você pegar o material da pessoa e fazer alguma covardia, pegar a bolsinha, pegar as coisas, esconder, rasgar. E virtual. No meio dessa tecnologia também tem tido, também tem acontecido o bullying virtual. E o bullying ele é uma coisa muito séria, muito comum, muito séria e muito pouco abordada. E na idade de vocês, como eu falei, é muito comum. Eu me formei já tem uns 4 anos e não acredito que tenha sido diferente, pelo contrário, por tudo que a gente tem presenciado hoje no mundo, eu acredito que tem se tornado muito mais comum do que na minha época. E o bullying, ele tem vários personagens: o opressor, que é aquele que pratica o bullying, o oprimido, e o terceiro personagem, que é aquele que presencia. E estando ele do lado do agressor, não cometendo, mas estando ao lado, é como se essa pessoa estivesse apoiando o que aquela pessoa está fazendo, como se ela estivesse apoiando o bullying. E o bullying, ela não é vista por quem pratica como bullying. Se você for perguntar, vai falar que é uma brincadeira. São brincadeiras constantes, com as mesmas pessoas, constantes, de mau gosto, zombações, pela cor, pode ocorrer pelo modo como a pessoa anda, pelo modo como a pessoa veste, pela aparência da pessoa. Tudo isso pode levar ao bullying. E a pessoa que pratica, o opressor, muitas vezes ele pratica por quê? Porque ele quer se aparecer, porque ele quer liderar uma turma, quer mostrar poder sobre as pessoas mais fracas. Então, pode acontecer também do opressor sofrer problemas em casa. Muitas vezes ele não tem amor dentro da própria casa, muita violência na casa dessa criança, dessa pessoa, e ela acaba descontando nas outras pessoas na escola. E o oprimido, aquele que sofre, geralmente são pessoas assim, isoladas, que não conversam muito, são pessoas tímidas, que não têm facilidade em fazer amizade. Geralmente, tem exceções, mas geralmente são essas pessoas que sofrem o bullying. E na idade de vocês, do 6º ao 9º, ao 3º ano, eu acredito ser muito comum. Por que não antes? Antes acontece na 5ª, 4ª série, 3ª série, sim. Mas eu acredito que
quanto menor a idade, mas menos a criança se importa com a aparência, menos as crianças se importam com o status. Então a criança apenas quer brincar, né? Então a criança apenas quer brincar, ela não olha essas condições, né? Elas não fazem desigualdade, muito difícil. E na idade de vocês acaba se tornando muito comum, porque tem padrões colocados pela sociedade, tem padrões colocados para essa fase de status, de condições, e tudo isso leva a acontecer o bullying. Porque hoje você vai numa escola, todo mundo está muito bem arrumado, não é verdade? Não é verdade? Então, se chega uma criança que os pais não têm a mesma condição de manter o filho nesse padrão, essa criança tem sérios riscos, né? Se ela não for uma pessoa bem confiante, se ela não for uma criança assim, que sabe lidar com isso, ela tem uma grande chance de estar sofrendo bullying. Então, o que acontece? Essa criança que sofre bullying, o oprimido, que é aquele que sofre bullying, isso traz várias consequências para a vida dela. Quando você comete bullying com alguém, aquela pessoa que você está cometendo bullying, tem várias consequências para a vida dela. O bullying pode levar à depressão, o bullying pode levar ao suicídio, o bullying pode levar ao isolamento social. Então, o bullying ela pode destruir a vida emocional daquela pessoa, vai fazer aquela pessoa se tornar mais insegura, né? Se ela já é insegura, ela vai se tornar mais insegura, vai trazer mais timidez ainda, mais vergonha. E isso vai acarretar até a vida adulta daquela criança, porque ela vai crescer, vai se tornar um adulto inseguro, né? Se ela não encontrar nenhum apoio, não encontrar nenhuma mudança. Então traz consequência da vida adulta daquela pessoa. E por que eu estou falando do bullying, como eu falei? Porque é um assunto muito sério. E muitas das vezes a gente não percebe que é um bullying que está acontecendo. E a gente não sabe o tamanho da tristeza, da dor que está sendo causado, né, naquela pessoa que está sofrendo bullying. Que é muito comum, como eu falei, nas escolas. É muito comum. E o que nós cristãos devemos fazer? A gente deve cometer o bullying? Não, né? A gente bem sabe que isso não agrada a Deus, porque Deus fala que a gente deve tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. Você quer ser tratado com zombação? Com piadinha sem graça? Não, eu também não quero. Então por que a gente vai fazer isso com os demais? Da mesma forma, se a gente sofre algum tipo de bullying, se a gente sofre, né, algum tipo de zombaria constante, a gente deve falar com os nossos pais, deve falar com os professores, com os diretores. Muitas das vezes ocorre do oprimido, da pessoa que sofre bullying, não procurar, por medo, por vergonha, ou por medo de não resolver e o opressor descobrir que ela falou alguma coisa e tornar pior, né? Tornar pior aquela zombação, aquele sofrimento que ela vive. Em Romanos 15, peço que vocês também abram aí, no versículo 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. E em Romanos 12, 18, passando aí, né? 12, versículo 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. O que a gente vê nesses dois capítulos, nesses dois versículos? Primeiro, acolhemos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. A gente não deve fazer distinção de ninguém, nem pela cor, nem por condição, se é rico, se é pobre, se tem ou se não tem. Pelo modo como a pessoa está se vestindo, porque às vezes você tem condição de se vestir bem, mas aquela pessoa não tem. Então, ela pode ir com um sapato sujo, pode ir com uma roupa rasgada, porque os pais não têm zelo, não têm cuidado, né? Pode ir descabelada, pode ir mal arrumada. Então, a gente deve acolher a todos. Então, a gente também deve acolher essas pessoas. E não vou conversar com essa pessoa porque ela sofre, os outros ficam rindo dela, ela é esquisita. Não, Deus fala, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu. Então, assim como a gente foi recebido por Cristo, como Cristo nos acolheu, nós também devemos acolher essas pessoas para perto, mostrar a elas o amor de Deus para a vida delas, não fazendo distinção e nem brincadeiras de mau gosto.
Em Romanos 12, no versículo 18, diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A gente tem que ter paz com todos. O que depender de nós, a palavra diz, a gente deve manter paz com todos, não procurar briga, não procurar discussões, não procurar desavenças. Então, se a gente comete o bullying com alguém, a gente não está procurando paz, não é verdade? Porque também pode ter uma reviravolta e aquela pessoa que sofre o bullying, ela pode se tornar também uma opressora, ela pode praticar bullying com outras pessoas que ela achar mais fracas. Então, o bullying é algo muito sério. E eu falo com mais propriedade desse assunto. Por quê? Porque eu já sofri o bullying, tanto físico quanto verbal. E cada um tem uma forma de lidar. Às vezes, tinha colegas que não se consideravam que estavam praticando bullying comigo, mas que me magoavam muito, que me machucavam pelas brincadeiras de mau gosto que elas faziam, né? Tirando os que já praticavam por covardia, né? Como se diz, por maldade. Então, o bullying é uma coisa muito séria e se você presencia, às vezes aquela pessoa não tem coragem de falar para o diretor, mas fale com os pais de vocês, se vocês sofrem bullying, se vocês verem, comente com o pai de vocês, com professores, diretores, porque às vezes aquela pessoa ali, ela pode até mesmo se levar a cometer o suicídio, por não aguentar mais a zombação, as brincadeiras de mau gosto. E se você ri, às vezes, mas eu não cometo bullying, mas tá bom, glória a Deus, né, gente? Eu acredito que aqui ninguém faça isso. Mas se a pessoa, ela comete bullying, uma pessoa comete bullying e eu tô perto, às vezes costuma ser engraçado aos nossos olhos aquilo que tá acontecendo, a piada que a pessoa vai fazer, aí todo mundo ri. A brincadeira de mau gosto que faz o colega cair lá no meio do pátio, aí todo mundo ri. Então, se eu tô rindo, eu tô cometendo bullying diretamente. Eu tô constrangendo aquela pessoa, eu tô magoando aquela pessoa da mesma forma. Então, a gente não pode ser nem aquele que pratica, nem o que sofre, e nem o que presencia e participa indiretamente. Porque se você sofre, você deve falar. E se você não sofre, você não deve cometer. Porque o que Deus fala? Devemos tratar as pessoas como nós queremos ser tratados. E se você vê, né, está ao lado, tem um colega seu, alguma pessoa que você anda que comete, você não deve aprovar essa obra. Porque se você está ao lado de um colega seu que pratica o bullying, mas você não faz, mas você está ao lado dele, então você consente para aquela pessoa que está ali sofrendo e para os demais, você está consentindo com aquilo que o seu colega está fazendo. Compreende? Então, o bullying é uma coisa muito séria e não agrada a Deus. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês escrevam no caderno de vocês sobre o bullying. Se vocês já presenciaram, se vocês já sofreram, vocês podem colocar. E o que é? E se Deus agrada ou não disso. Como a gente já viu que Deus não se agrada disso. Então, vocês vão escrever para mim umas 10 linhas, tá bom? Sobre esse assunto. E espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem me informar, vocês podem falar comigo, tá bom? Estou aqui à disposição de vocês. E que essa mensagem possa edificar a sua vida e te fortalecer, para que você saiba que, assim como a gente trata as pessoas, é como a gente quer ser tratado. E que a gente deve ter paz com todos, como está em Romanos 12, 18. E que a gente deve acolher as pessoas. Então a gente não deve achar legal quando alguém comete bullying, a gente não deve achar legal quando alguém briga na porta da escola, a gente não deve achar legal aquele colega fazer uma brincadeira de mau gosto, alguma zoação. A gente não deve rir, a gente não deve consentir e a gente não deve aprovar, porque isso não agrada a Deus. E aquela pessoa que está ali sofrendo, ela realmente pode não mostrar muitas vezes fisicamente, mas por dentro você pode ter certeza que sim, ela está sofrendo. Está bem? Então, Jesus Cristo abençoe grandemente a vida de vocês. Um beijo para todos vocês e até o próximo ensinamento, se o Senhor assim nos permitir. Abraços!